Seja bem-vindo ao nosso podcast relevante. Nós temos hoje o nosso primeiro convidado, o apóstolo Edmilson, nosso pai, tá aí com a gente. Não poderia ser outro, né? Glória a Deus, né? Podcast da Juventude Relevante. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? É. Exatamente. E pra gente começar, a gente queria conhecer um pouquinho da história do senhor, porque a gente vê muito o senhor pregando, né? E eu sei que as pessoas querem saber, né? Porque onde eu nasci, né? Onde o senhor nasceu? Pode vir alguma coisa boa. De Douradina? Que lugar maravilhoso. Mas eu saí lá muito criança ainda, né? Com 4, 5 anos. Douradina era um distrito, na verdade, de Dourados. Meu pai tinha sítio nessa região. Mas quando a família começou a crescer, precisava todo mundo estudar, ele decidiu colocar uma base em Dourados. Ele continuou com o sítio, mas nós fomos para Dourados, e onde eu comecei a estudar. E eu tinha um irmão, né, um ano mais velho que eu, um ano e pouquinho. E uma irmã um pouquinho também mais velha, um pouquinho. Os outros já eram mais, já tinham uma idade mais para frente, e já estava cada um caminhando no seu rumo. E o senhor é o mais novo, o senhor é o caçula. Eu sou o mais novo, graças a Deus, né? O mais novo tem algumas vantagens e desvantagens. É. De 7 irmãos, né? O mais novo de 7. 7 irmãos, nós éramos na verdade em 9, né? 2 crianças minha mãe perdeu, ainda bebê, mas somos em 7. Que lindo. E eu sou o mais novo. Imagina, eu sou o mais novo, tô com 600 outros. Né? Não fala revela. isso pra tias também. Não revela. Mas o senhor, assim, eu vejo que as pessoas às vezes, pai, tem uma visão da gente que nós somos quase que super-homens ou coisa do tipo, né? Mas o senhor, apesar de ser muito usado por Deus, é uma pessoa, tem desejos, sonhos, vontades, gostos e desgostos, e foi um adolescente também. Foi um jovem que serviu ao Senhor também. Graças a Deus eu já nasci num lar evangélico, mas, como disse, filho de peixe não é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, né? Mas eu tive minha experiência com Jesus ainda muito novo, na adolescência. Eu via o mover de Deus e aquilo ali abriu os meus olhos. Eu desejava aquilo. E eu me lembro, em 1975, eu nasci em 61, veio um grande avivamento no Brasil, e Dourados experimentou desse avivamento. E eu ainda adolescente, criança praticamente, eu via aquele mover e participei daquilo. As pessoas tocadas, lendo a palavra, a oração, era uma coisa assim forte. É importante falar a igreja que o senhor fazia parte, pai, porque o senhor veio de uma raiz presbiteriana, né? Presbiteriana independente. Meus pais nasceram na presbiteriana independente. E eu cresci nesse ambiente. Mas quando veio o avivamento, porque a igreja presbiteriana independente surgiu da presbiteriana do Brasil, e depois presbiteriana renovada surgiu também já por causa do mover do Espírito Santo na igreja independente, e outra igreja. Foram 2 igrejas que experimentaram o avivamento, e nasceu a presbiteriana renovada. E aí eu cresci nesse ambiente, né, tocando na igreja. O senhor tocava? Tocava. Tocava o quê? Que o senhor Quem tocava? viu, O pessoal que talvez não sabia aí. Quem viu, quem não viu, não vê mais. Acho que não tem mais nem filme. Eu tocava guitarra na igreja. Olha aí. A juventude geralmente busca um instrumento, né? Ou quase todos. E o meu instrumento foi a guitarra. O senhor tocou guitarra, o senhor era um jovem que servia na igreja. Servia na igreja como guitarrista, e não apenas na questão do musical, mas muito envolvido com a juventude da igreja, né? Sempre estive envolvido. Toda a minha vida sempre estive muito envolvido. Então, 60 anos de caminhada, pelo menos aí uns 50 anos na jornada servindo a Deus. Porque tem gente que pensa que vai curtir os dias, né, vida? Eu sou jovem ainda e tal. Mas eu sei que a jornada do senhor era... Não, é interessante porque, lógico, a juventude tem as suas fases, mas graças a Deus eu nunca assim me distanciei da igreja. Nunca. Teve um período assim mais... Depende da jornada da caminhada, mas assim, distanciar da igreja, me desviar mesmo, se ficar distante, nunca fiquei distante da igreja. Eu sei que o senhor conta pra gente que
domingo a gente sua. tem que fazer de conta que a gente não sabe as histórias, né? Ficar perguntando. Não, como mas se é que os humanos que estão assistindo não Exato. sabem, né? Então, É assim, complicado. assim, hoje as pessoas pensam assim, olha, eu vou em um culto, um horário, e se eu conseguir ainda, né? Às vezes as pessoas, assim, a mentalidade do crente global hoje em dia, né? Mas a formatação que o senhor teve era tipo assim, domingo de manhã culto, Dedicado domingo a de Deus, tarde, domingo à noite. Sim. O domingo era separado assim para a obra do Senhor em vários sentidos, Perfeito. Quando meu pai ainda estava no sítio, o sítio não ficava perto da igreja, ele não tinha carro, ele vinha a pé, todo mundo vinha para a igreja. E domingo vinha muitas vezes de manhã, tinha oração 5 horas da manhã, os meus pais vinham. Depois 9 horas era a escola dominical e à noite era o culto. Então 3 vezes vinha para a igreja. Mas quando na minha adolescência e juventude, a gente desenvolvia muitos trabalhos na igreja, no asilo, na penitenciária, nas praças. Naquela época se distribuía muito folhetos, hoje não é tão comum. Sim. Né? Mas naquela época saía de casa em casa, distribuindo folheto nas ruas. Então o domingo para nós era um domingo exclusivo. Era uma dedicação completa, voltado para Deus. Sim. Tanto na igreja, tudo se voltava para isso. Então de manhã a gente ia para a escola dominical e à noite a gente voltava, à tarde a gente já ia para desenvolver essas atividades e à noite a gente voltava para a igreja. Esse era o padrão. E tinha culto no meio da Padrão semana? do crente. Tinha, no meio da semana tinha culto. Eu não me lembro qual que era o dia da semana, mas tinha culto. E a gente vinha ainda muito adolescente, sim, criança, adolescente, eu dormia na igreja, né? As igrejas eram de bancos, tinham os bancos, e muitas não tinham nem encosto. Meu Deus, só o banco. Algumas igrejas eram o banco assim, sem encosto, sem nada. Mas eu dormia no colo da minha mãe e meu irmão do outro lado, de um lado e meu irmão de outro lado. Mas que vinha. O importante é estar Na casa não tem essa opção, você quer ficar em casa? Ou então tinha alguma coisa para entretenimento. A gente vinha mesmo que dormisse, mas estava lá participando. Prejudicou o senhor? Prejudicou muito. Traumatizou. Hoje eu sou o que sou, né? Porque assim, tem pessoas que negociam com os filhos, né? Você não quer ficar em casa hoje? Como se fosse um fardo para criança. A televisão se torna o babau, mesmo hoje os smartphones, né? Tá muito forte essa influência. Mas eu acho que vivemos num outro tempo, lógico. Né? Nós não temos como privar os nossos filhos de um smartphone, de um tablet, mas tem tudo na medida, né? Quem coloca o limite é o pai e a mãe. Né? E a gente também não pode privá-los de ouvir a palavra, né? Agora, lógico que essa questão da palavra e mesmo o devocional, quem decide são os pais. Já crescer com essa mentalidade. Mas uma coisa leve, que não seja uma coisa assim, para afastar as criança 5 minutos, 10 minutos. Tem gente que acha que é 1 hora, né? Não faz sentido. E a gente, como igreja, também, a gente tem trabalhado para poder ter um ambiente adequado para eles, na linguagem deles, e ter um tempo para eles também brincarem, mas eles são ministrados na palavra, isso é importante. Mas no meu tempo era assim. Com quantos anos vocês vieram para Campo Grande? Você tinha? Eu tinha 17 anos para 18, eu estava entrando nessa fase. Formando no ensino médio. Eu tinha feito o primeiro ano do ensino médio em Dourados, vim estudar na MASSE, que era uma escola moderna, na época, muito boa. E aí eu me formei ali, isso em 1979. 79. O estado dividiu em 77 e em 1979 nós viemos para Campo Grande. E eu acho interessante você contar a história, né? Que você, quando mudou de escola, veio pra cá, é outra realidade, né? E você sentiu que foi espiritual mesmo, né? Na escola que eu estudava em Dourados, no primeiro ano você era o básico. E no segundo ano, então, você fazia uma opção, que era na época científico, normal e contabilidade. E aí você entrava nas matérias específicas. E eu fiz o primeiro ano básico lá, e quando eu vim, eu fiz a opção pela contabilidade. Só que no primeiro ano nós não tínhamos tido a matéria contabilidade. E aqui na escola que eu fui estudar, eles já tinham tido 1 ano de matéria. Então eu entrei no segundo ano, eu estava 1 ano atrasado. Então eu não conseguia acompanhar a turma. Mas interessante que uma pessoa orou por mim, nesse momento que eu estava pensando até em desistir e voltar no outro ano para começar no primeiro. E aí essa pessoa veio e disse, olha, tem um jovem aqui, estava na igreja. No altar ele falou. No altar. Eles têm um jovem, e eu tinha conversado só com a minha mãe,
que eu estava com o plano de voltar para o primeiro ano. E aí ele veio e trouxe uma revelação mesmo. E ele orou comigo, e aí os meus olhos se abriram e eu consegui passar e passei bem. Essa igreja presbiteriana era muito avivada. Porque até hoje. Fora, né? Porque até hoje é uma história fantástica a ser contada, né? Um pregador falar direto com alguém assim, né? Mas Deus fala, né? Outro dia eu estava vendo um testemunho de uma pessoa, você estava pregando, e você falou sobre uma promoção. E ela falou, tá falando comigo. Interessante, você acha que você nem sabe dessa história. E não, ela veio, ela me contou disso. Olha, o pastor Aldo liberou uma palavra sobre uma promoção. E ela tinha essa expectativa há muitos anos. E naquela semana a diretora chamou e deu a boa notícia para ela que ela estava indo para um outro setor e ela ia ser a diretora. Olha que negócio. Então Deus fala, muitas vezes é que a gente não usa a coisa muitas vezes direta. Falamos mais no geral. Sim. Mas as palavras que saem do altar e alcançam alguns corações que a gente muitas vezes nem fica sabendo. E elas são tocadas e elas são alcançadas e elas recebem e aí vivem aquilo que foi proclamado do altar. Amém, amém. E é interessante porque esse momento que o senhor veio pra cá, imagina, o senhor é um cara bonitão, né? Imagina 17 anos, esse cabelo liso, olho azul. Não, mas é interessante, ontem eu estava na celebração de 30 anos de casados do Irineu, do pastor Irineu, pastor Adriana. E estávamos vendo as fotos. E aí o Luiz falou, pelo amor de Deus. O Luiz Pintor falou, quando ele viu uma das fotos dele, falou, apóstolo, você viu aquela foto que colocaram lá? Sem beleza nem formosura? Sem beleza. E interessante o quanto nós melhoramos em beleza. É a qualidade das fotos. Que era ruim. Mas o homem, ele parece que vai envelhecendo e vai ficando mais elegante assim, né? A transformação é a beleza de Cristo. Mas aí foi desenrolando a vida. E você, como se tornou empresário? Qual foi o caminho para se tornar empresário? Eu trabalhava, meu primeiro trabalho em Campo Grande, quando eu cheguei em Campo Grande, nesta idade, faltando alguns meses para que eu pudesse, eu tinha que cumprir o serviço militar. E então, dificilmente uma empresa contratava alguém, principalmente no ano do serviço militar. Então eu não arrumava serviço. Mas eu não queria servir, eu queria trabalhar para ajudar em casa. E tinha um termo chamado arrimo de família, né? E só eu que morava com os meus pais. Meu irmão, que era solteiro, não morava com a gente. Mas naquele começo eu não conseguia serviço. Eu me lembro que eu desesperava, eu chorava, me angustiava. Com 17 anos, querendo trabalhar, mas não conseguia um trabalho. Eu não conhecia muita gente em Campo Grande. Na verdade, eu conhecia poucas pessoas. E o meu cunhado tinha uma bicicletaria. E ele comprava peças numa... Nisso, tia Selene já era casado? Já era casado, morava aqui já. E o meu cunhado tinha uma bicicletaria e ele era cliente de uma empresa. E ele na empresa ele perguntou se tinha alguma coisa para algum jovem e eles me contrataram. Eu fui trabalhar no departamento de crédito e cobrança. E ali eu comecei a desenvolver a minha atividade profissional. Foi o meu primeiro serviço aqui, mas em Dourados já tinha trabalhado no jornal. E ali eu comecei a desenvolver. Meu irmão trabalhava numa outra empresa, que era uma empresa grande, no mesmo setor, crédito e cobrança. E o meu irmão passou num concurso, e ele saiu, e ele então abriu uma vaga, e ele falou com o gerente, e o gerente me contratou. Olha só. Então eu deixei esse meu primeiro emprego, aí eu fui dispensado do quartel, e fui trabalhar nessa empresa. E trabalhei muitos anos nessa empresa, foi um serviço muito bom, uma empresa boa. Depois essa empresa fechou em Campo Grande, e aí eu fiquei um pouco desesperado. Foi na época que eu namorava a Marisa. Mas aí a angústia bateu, porque o jovem desempregado querendo casar. Será que existe alguém assim ainda? Pelo amor de Deus. Aí a Marisa falou na época assim, parece que o mundo acabou, mas fiquei angustiado mesmo, porque eu trabalhei desde os meus 10 anos de idade, já trabalhava. E todo mundo na família sempre trabalhou bastante? Sempre trabalhou. Nós começamos a trabalhar novos, muitas vezes até ajudando o meu pai na lavoura, no sítio, né? E essa empresa fechou, então eu fiquei esse período. Depois eu fui convidado para trabalhar em uma empresa e fui trabalhar como vendedor. Em menos de 2 meses eu me tornei o gerente da empresa. Foi algo extraordinário. E ali eu cresci profissionalmente. Eu cresci profissionalmente.
desenvolvi ali a minha atividade profissional por muitos anos. E uma outra empresa via o meu trabalho e queria montar algo parecido, me convidou, fez uma proposta, me oferecendo o dobro do que eu ganhava na empresa. Rapaz. E daí eu fui pedir as contas dessa empresa, eles não deixaram, não, fica com a gente vai melhorar o seu salário. E aí eu fiquei. Será que era bom de serviço? Né? Aí passaram porque alguns... tem gente que não precisa nem pedir, vai, Jesus vai embora. Graças a Deus. E outras pessoas, né, fazem Mas passaram assim uns 6 meses, 8 meses, essa pessoa me chamou novamente. Disse, olha, nós queremos que você venha. E na época eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, mas eu ia ser um representante comercial, já não ia ser mais funcionário deles. Ele falou, você vem como representante comercial, você vai abrir uma empresa de representação. Se você não ganhar o dobro do que você ganha, nós vamos pagar para você o dobro do que você ganha. Mas você não vai ser assalariado, você vai ser comissionado. Aí eu fui pedir as contas e fui trabalhar nessa empresa. Mas no primeiro mês eu ganhei 3, 4 vezes a mais do que eu ganhava. Olha só. Foi algo assim, surpreendente. E aí eu permaneci nessa empresa e aí eu fiz um concurso, passei num concurso no tribunal. E aí eu fui trabalhar no tribunal e trabalhando com a empresa, porque eu era representante comercial, não era funcionário. Mas eles perceberam que eu estava quase que decidido a parar de trabalhar com eles por causa do concurso. Aí eles me fizeram uma proposta. Ele tá falando. É muita história, é muita história. Aí eles me chamaram para ser sócio da empresa deles. Quando eles perceberam que eu tinha possibilidade de sair, aí eles me chamaram para ser sócio da empresa. E eles me deram 5% da empresa. Olha. E daí eu trabalhei um tempo, e um dos sócios, ele foi abrir uma filial no interior de São Paulo. E ele foi. E passou 1 ano, 2 anos, não me lembro o tempo, passou um tempo um pouco longo. Aí ele voltou e queria vender a parte dele. E eu tinha 2 casas. Aí eu vendi uma casa e comprei as ações dele. Eu fiquei com 50% da empresa e o outro sócio com 50%. Olha só. Olha que coisa. E aí eu fui e trabalhei com empresa do quê, pai? De ferragens. Ferros, e era materiais de construção, materiais para serralheria. E eu trabalhei, avançamos, crescemos, mas chegou um momento que não dava mais para essa sociedade, aquilo já me angustiava. E aí chegou um momento que eu pedi a separação, peguei a minha parte, aí eu abri a própria empresa. Aí eu me tornei o sócio majoritário. A Marisa era minha sócia. Mas ela trabalhava no tribunal. Mas aí foi onde eu montei a própria empresa, só. Trabalhando com a empresa, chegou o dia que... envolvido no ministério, na igreja, nunca imaginava. Tudo isso paralelo, vivendo paralelo, trabalhando intensamente no ministério. Vivi intensamente, eu conhecia oração. Mas jamais almejando o pastorado. Eu não imaginava que eu seria pastor. Eu levantava 5 horas da manhã para orar, fazia jornadas de oração. De oração, vigílias no monte. Conta aquela história que o senhor contou para mim uma vez, que o senhor tinha 2 carros e levou para um acampamento, um retiro, um carro estragou e o senhor... Conta aí, que o pessoal não... Porque assim, tem gente que pensa que o senhor caiu de paraquedas. Assim, não, eu tinha... Na verdade, eu tinha 3 carros e uma moto. Na época tinha E os meus carros, eu não era o pastor da igreja, eu era um discípulo, um membro da igreja. Mas estavam muito envolvidos. Eu usava os meus carros para ir para as orações dos montes. Eu ia com o meu carro, a Marisa com ela, e tinha uma Kombi. O Fernando trabalhava comigo desde aquela época. Olha só. Ele trabalhou na empresa. Batera. E a gente, na verdade, lotava a Kombi e levava o povo para o monte para orar. Passávamos a noite toda. E num dos acampamentos, fomos fazer um acampamento numa fazenda em Jaraguari. Olha. E aí nós estávamos montando o acampamento e bateu a parte do motor embaixo e travou a passagem de óleo e fundiu o motor. Mas eu falo assim, poxa, você está trabalhando para a igreja, fazendo serviço para a igreja e fundiu o motor, a igreja não vai pagar? Mas não tinha nem imaginava um negócio desse. Não passava pela cabeça. Então, isso era uma coisa pessoal mesmo. E essa questão de oração, de jejum, isso era comum para nós. Sim. Mas eu nem imaginava que eu seria pastor. Mas Deus foi trabalhando e o pastor Hélio nos Estados Unidos, Deus falou com ele, ele veio, a princípio eu não aceitei, depois Deus falou comigo. Na época que ele veio, você já era presbítero. Eu era presbítero. Ele que tinha começado a igreja em Campo Grande. O senhor foi foi galgando dentro da igreja, né? O senhor era um músico, um jovem atuante como músico, trabalhava na parte de missões da igreja em asilos, em penitenciárias. Aí o senhor veio para cá,
teve todo esse envolvimento profissional, mas veio crescendo paralelamente na igreja, na né? igreja, na evangélica de Pinheiros, que era... nós somos remanescentes dessa igreja de Pinheiros. O senhor quer contar a história de que o senhor saiu da presbiteriana? Não. Essa parte você pode cortar. Não foi por pecado, não. Não. É interessante, porque a sua visão ampliou o mundo espiritual e é o que era, assim... O que a igreja poderia fazer na cidade? Eu vou contar. É que a igreja tinha as doutrinas da igreja. Mulher não podia rapar a perna, não podia usar perfume, batom, essa coisa toda. Mulher não podia usar perfume? Nada, ninguém podia nada. Ninguém podia nada. E não podia jogar bola. Eu me lembro que uma vez nós compramos uma bola de basquete para jogar lá na universidade. Eu, meu irmão e meu sobrinho. Nós fomos chamados no conselho da igreja, ou escolhia a bola ou era disciplinado. Ou abria a mão. Então era a visão da igreja na época, né? Eles ampliaram também, hoje já não tem mais isso. E não podia ter televisão, e eu nunca tive televisão em casa. Essa questão de desenho, essa coisa, nunca assisti. Era só mas rádio, a Marisa, rádio podia nem rádio. Rádio podia, né? Rádio podia. Mas depende do que você... Não, o jogo... jogo não podia, não podia jogar bola. Mas eu me lembro que a Marisa, o pai da Marisa, não era evangélico, e na casa dela tinha televisão. E quando nós casamos, eu comprei uma televisãozinha desse tamanho assim. Que absurdo. E aí os jovens foram... naquela época tinha aquele negócio de serenata. Serenata é pra você. Cantava, vinha nas janelas, né? E faziam muito isso, as igrejas faziam isso. Nos aniversários? Não tinha tempo, só pra homenagear. E nós casamos, de repente foi alguém lá em casa, pulou o muro e dançava de televisão. Virou um escândalo nada. Aí nós fomos chamados no conselho. Tivemos que sair da igreja. Excomungado. Não aceitava. Meu Deus do céu. Mas esse mundo evoluiu. Graças a Deus. Mas pique perda, né, pra igreja presbiteriana aí, perder um casalzão desse. Não, mas eu acho que Deus tem os seus planos, né? A forma de trabalhar, né? Eu nem imaginava que a igreja de Pinheiros, meu irmão foi pastor numa das igrejas que faziam parte dessa comunidade. E ele veio de São Paulo, e quando começou em Campo Grande, que ele viu, foi através dele que nós chegamos na igreja evangélica, depois em Campo Grande, hoje Comunidade Global. Essa igreja, a igreja de Pinheiros, para quem não sabe, é uma igreja que era de São Paulo, né? Sim. E era uma igreja forte lá, muito, né? Muito influente. Nós éramos, na época, mais de 50 igrejas no Brasil. Era uma igreja forte. E era uma igreja avivada, né? Uma igreja avivada, uma igreja... Para a época, era uma igreja muito avançada. Em tudo. A maioria dos pastores, eles eram bivocacionados, eles não eram pastores que viviam do ministério. A maioria deles eram empresários. Sim. Um dos pastores da igreja que era coligada, da Vila Iara, o pastor Ageu, ele foi vice-presidente do Banco do Bradesco. E até hoje ele é pastor na Vila Iara. É uma igreja muito grande. E esses homens, eles eram... que inspiravam o senhor também, que era um empresário, o senhor era um empresário. Por isso que dentro da nossa concepção, a nossa formatação na época, não era para você ser tempo integral. Não tínhamos isso na mente. Sim, Todos os pastores que nós vislumbrávamos, o próprio pastor Hélio, né, o dentista de animal, uma pessoa na época bem sucedida. Então essa era a nossa concepção. E quando Deus falou comigo para renunciar ao empresariado, não foi fácil, não para mim, mas para o contexto de família, né? Sim, porque nós não estávamos com essa mentalidade formatada para receber um salário da igreja. E quando, na verdade, eu abri mão da empresa, eu não tinha salário da igreja, eu tinha uma ajuda de custo. E aí eu vendia os carros, ficamos com um carro só, muitas vezes eu vinha para a igreja de ônibus, que as pessoas hoje falam assim, é tão fácil o apóstolo você pregar como ele prega, de um lugar tão maravilhoso. Eu falei, mas eu pregava quando não tinha nada. Não mudou o coração do não tinha nada. Nós pagávamos aluguel com dificuldade no começo. Mas Deus foi nos abençoando. Porque fizeram uma escolha, né? Uma escolha. Eu acredito que tudo isso é fruto de revelação, de entendimento da palavra. Que fomos essas cadeias e essas prisões foram sendo quebradas, e Deus foi nos ampliando. Amém. E hoje nós somos o que somos, né? Amém. E ainda não é quase nada diante daquilo que Deus tem. Amém. Eu imagino que o que nós somos é nada, quase diante desse oceano da imensidão que é o nosso Deus e o propósito dele. Amém. A gente estava semana passada, fomos à chácara. E alguém perguntou, mas quanto tempo tem já que a igreja comprou? 20 anos nós compramos a nossa chácara. E a gente entra hoje na chácara,
até muda, né, o estado de espírito da gente. A gente entra... Já parecia muito bom 20 anos atrás. Já, é verdade. Né? Mas o que é hoje, imagina hoje, né? Imagina daqui 20 interessante, anos. É como que você pode ser influenciado e ampliado. A Bíblia, você anda com sábio, você vai se tornar sábio. Eu falo assim, nós podemos nos conectar a uma pessoa que tem entendimento, e o entendimento dessa pessoa você pode receber. Se você andar com pessoas obtusas mesmo, você vai se tornando uma pessoa obtusa. O cara maconheiro que anda com o cara que anda com maconheiro, muitas vezes se torna um maconheiro. Assim. Sem perceber. Sem perceber. Ele vai se envolvendo, quando ele vê, tá pensando igual, falando igual. Mas eu tive, na minha juventude, a oportunidade de ver grandes homens, mas o que me influenciou muito foram os livros, né, que eu lia, do Kenneth Hagin, próprio Terry Osborne, David Mushu. Esses homens foram a base de formação. Cada um tema que cada um no tempo. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, eu não tinha essa formação. Lógico que eu tenho a minha formação desde a minha infância. E quem passou pela Escola Bíblica Dominical cobre toda a Beta e todo o panorama bíblico. Sim, e estuda tudo. E quando é criança, você estuda todos os personagens e os profetas, você estuda tudo. Então, minha formação veio de lá. Mas esses homens me inspiraram muito. Eu vislumbrava, quando lia David Young Cho, eu me via na montanha de oração. Eu era transportado. Eu contemplava a igreja, como ele descrevia. É impressionante. E um dia pisou E um lá. dia Deus me leva lá. olha só. Kenneth Hagin a mesma coisa. Eu vislumbrava aquilo, via aquilo. E um dia, quando eu percebi, eu estava lá em Tulsa, na igreja dele. Então, quando você se conecta, você vai sendo transportado. Você nem percebe, mas algo está sendo formatado. E são homens que você não teve acesso pessoal, mas a conexão através dos livros e da mensagem influenciaram a sua vida profundamente, né? O único que eu tive, assim, eu estive em Tulsa, o pastor Kenneth Hagin ainda estava vivo, mas ele estava em Nova York. Então eu conheci toda a estrutura, e lendo os livros dele, que ele foi sendo formatado dentro de mim, e eu tive a oportunidade de estar lá. E o pastor David Young Cho, eu tive a oportunidade de estar em três vezes na Coreia, e aí essas 3 vezes estive com ele. A igreja do pastor Young Cho, nós tivemos a oportunidade de estar com o senhor numa das vezes. É algo incrível, assim, né? A estrutura, a mentalidade... Até o sininho pro pessoal parar de orar, né? Senão o pessoal vai orando, assim, né? Mas tem algo muito forte espiritual, né? Sim. Essa essência da vida dele, né? A forma que ele começou, muita pobreza, enfermo, né? Tuberculoso, né? E essa revelação que Deus deu a ele sobre a 4ª dimensão, o poder da imaginação, e aquilo que a gente acredita mesmo. Sim. Na confissão, na oração. E o que ele se tornou, né? Acho que em termos de mundo, acho que como igreja, uma das igrejas ou a mais influente no mundo, né? Nesse contemporâneo. Sim. A grandiosidade do ministério dele. Então é a essência, não é a questão simplesmente da estrutura, mas milhares de pessoas foram salvas e alcançadas, né? E a influência que ele teve sobre os pastores do mundo todo. Sim. Né? Então Deus nos deu essa oportunidade de estar lá. Inspirou muita gente, né? E esse ano ele partiu, né? Pois é. Ninguém é eterno mesmo. Mas a mensagem vai Mas a mensagem, com certeza, a mensagem, isso pra aqui sempre não vai perecer, vai permanecer. A importância dos livros, né? O material, os livros, né? Dos vídeos, né? E Kenneth Hagin influenciou muita gente, né? Sim. Estava vendo o Doug Mills, sempre ele cita Kenneth Hagin. Mas a pastora Valnice teve um papel muito importante também quando ela volta para o Brasil. Ela está acho que em Moçambique, depois ela vem para a África do Sul, tem uma experiência com o Espírito Santo, e ali o entendimento foi ampliado, e ela volta para o Brasil para trazer o que ela recebeu. Sim. Ela vai para a África como uma missionária tradicional e volta com o avivamento as dentro proféticas, a oração em línguas, a palavra da fé, né? E Deus me deu uma visão com ela na época que eu estava começando o ministério, e eu estava num jardim, e ao lado dela ela ia ensinando a palavra para mim. Uau. Eu tive o mesmo sonho 2 vezes. Olha só. E aí, quando ela ministrava as escolas, eu acompanhava e gravava todas as fitas dela.
e também comprava o material. Me lembro de um material chamado Aliança de Sangue, eram 21 fita cassete, aquela pequenininha, e eu ficava 4, 5, 6 horas por dia ouvindo as fitas. Olha só. Então foi minha formação, minha base mesmo. E, assim, o senhor já tem... Vai fazer ano que vem 30, né? Anos de ministério? 30 anos de ministério. É um ano a menos que eu. Eu tinha um ano separado para o ministério. O que é que o senhor vê hoje, assim, de... Talvez o maior desafio hoje para a igreja nos tempos atuais, né? De pastorear uma igreja, de estar à frente de um rebanho. Eu vejo assim, na jornada de fé não tem atalho. Né? Lógico que a gente vê pessoas que abriram, né, um caminho e trouxeram uma luz, um entendimento, mas mesmo com a luz que existe o entendimento, cada um vai ter que pagar o seu preço para que isso continue, né? A jornada é como uma tocha que vai passando. Sim. E eu vejo que um desafio de um pastor, ele manter mesmo a sua intimidade com Deus. Não é porque uma igreja é grande ou pequena, não diz respeito à questão da ocupação, mas é essa determinação e essa dedicação, porque você vai pegar pastores de igrejas pequenas que pode até nem desenvolver um devocional por causa tem atividade, e você vai ver pastores de mega igrejas que eles podem ter esse tempo. Sim. E eu estava lá na Coreia, nós estávamos na montanha de oração e era uma conferência internacional. E quem estava no lugar de oração lá era o David Show, porque lá tem as cabaninhas de oração, os lugares, as grutazinhas, e ele tem que era uma específica para ele. E ele estava lá na montanha de oração, tirando um tempo de oração, em meio a uma conferência com milhares de pessoas do mundo todo. Ele estava cumprindo... É o que fez a diferença. Então essa intimidade, esse relacionamento pessoal, diário, é o que mantém uma igreja viva, ativa mesmo nos nossos dias. Acho que é não perder as disciplinas, né? O jejum, oração, palavra, são as 3 coisas. Às vezes as pessoas estão procurando outras chaves, outros segredos. E é isso. É simples. É básico. Agora, interessante porque você vai olhar essa linha muitas vezes da hipergraça, você não precisa jejuar. Né? Existe uma... Loucura. Mas quando você olha para a Bíblia, mesmo que não tenha ali... Mas Jesus, ele foi específico quando vieram a ele dizendo, olha, os discípulos de João jejuam, nós jejuamos. Por que os teus discípulos não jejuam? Sim. Ele fala enquanto o noivo está presente, mas depois ele diz, dias virão em que o noivo vai ser tirado e eles hão de jejuar. Sim. Eles haverão de jejuar. Então, mas você não vai ver um texto específico, mas quando você olha, Jesus jejuou, Paulo jejuou e muitos outros na igreja jejuavam. Então, a disciplina do jejum ela é importante para nós cristãos. Milenar. Não se perdeu. Graças a Deus. Se você pudesse aí, 30 anos pastoreando, quantas mensagens você já escreveu, né? E há muitos anos você gosta de trabalhar com séries. Se tivesse que escolher uma única série para ministrar, qual delas seria? Poxa vida! Olha aí! Qual é a mensagem principal que você sente, né? Que Deus gosta de falar também, mas vamos esperar, né? Pra não influenciar. O Seminário Paz e Provisão, era isso que eu ia falar. Já tenho ministrado ele há quase 20 anos. É muito Foi forte. No começo da visão. Eu me lembro quando Deus me deu a série. A 7. E na verdade Deus me deu a série, chega a arrepiar aqui. E eu não pensava em escrever o livro. E esse 7, e foi tão impactante o seminário, tão impactante. Nós tínhamos um teatro, uma coisa impressionante. A gente esquece das coisas. Eu estava conversando com o pastor Joaquim, ele sempre lembra. O Pedrinho, foi assim algo muito impactante. O Clô também, né? Tava envolvido no teatro. Muita salvação no seminário. Quarta-feira lotado. E o teatro, essas coisas todas. Então a série, e as séries que a gente tem ministrado, alguns anos a gente repete e outras vezes até não repetimos. Mas eu creio que a série que mais tem nos marcado é a série Paz e Provisão. Paz e Provisão. E também uma das séries assim que nós temos ministrado de tempo em tempo é Uma Vida Abençoada, né? Essa série tem sido extraordinária também. Temos visto o agir de Deus movendo no coração dos discípulos para a fidelidade. Sim. Então essa série Uma Vida Abençoada também tem sido importante para nós. Realmente tem assim, não é só bom de pregar,
mas ela formata aquilo que a Bíblia traz para nós em termos de fidelidade nos nossos corações, né? E o Seminário Paz e Provisão, lógico, depois saiu o livro. Hoje em Campo Grande tem uma igreja que se chama Paz e Provisão, que foi baseada no livro, na série, foi baseada na série. E em São Paulo, o pastor Marcos Camargo, ele tem todo ano ministra essa série. Olha. E agora eu vou fazer a abertura dia 5 de dezembro, na jornada dele, na série. E muitos outros lugares também você já se ministra a série Paz e Provisão. É muito forte, né? Se viver os 7 princípios... Mas é extraordinário. Com Jesus, na aliança perfeitamente. com Jesus. E é um nome gostoso, é né? Paz e interessante Provisão. porque como que é importante trabalharmos por série. Você vai ampliando um pouquinho a cada semana e vai ampliando e isso vai formatando a identidade das pessoas. Sim, sim. Né? Que é o princípio da aliança, esse princípio da meditação, ele é muito extraordinário. Sim. A maioria dos cristãos negligenciam. Sim, e muitas vezes os que não negligenciam confundem com a meditação que fala aí no secular. Perfeito. Que a meditação secular, ou até oriental mística, é esvaziar a mente. Perfeito. E a meditação cristã é o oposto disso, é preencher da palavra Dentro de da cultura Deus. hebraica é o preenchimento da mente com a palavra. Isso é muito lindo. Quando né? você se preenche da palavra, você vive ela. Não tem como não viver. Mas interessante porque os cristãos, eles têm todas as possibilidades de viver uma vida abundante. É verdade, em todas as áreas. Mas é interessante esse texto que eu falei, Eclesiastes 10:7, vi príncipes andando a pé, né? Servos a cavalo e príncipes andando a pé sobre a terra. É aí. Estamos num lugar e chamado para reinarmos, e ao invés de reinarmos, estamos andando a pé. Como que servos. E os servos andam a cavalo. Por quê? Porque a questão da mentalidade. Então, mas isso é uma determinação, é uma coisa pessoal. Então muitas pessoas são tomadas por preguiça, ignoram, não valorizam. Se cada um tomar mesmo a palavra e aplicar, não tem como dar errado. É verdade. Nós estamos vivendo também a década de ouro, né? Que Deus, eu acredito que trouxe aí uma revelação mesmo para esse tempo. O que você vislumbra dos jovens especificamente vivendo nesses 10 próximos anos que nós não entramos agora? A vida é feita assim, e vai acontecer nas transições, né? Principalmente como igreja e ministério, o pastor que não vislumbra uma transição, lá na frente a igreja, quantas igrejas elas já não existem mais? Sim. Porque o líder foi tremendamente usado por Deus, mas não preparou a geração futura para assumir o lugar. Isso tem demais. Sim. E as igrejas acabam morrendo, ou perde a essência. E eu quero, nesses 10 anos, trabalhar intensamente para formatar essa identidade. Eu disse para o pastor Aldo que a identidade dele tem que ser a identidade da IECG. E eu sei que nós estamos abertos para relacionamentos. É importante, né, na juventude ter os relacionamentos com pastores que estão na mesma idade, mas a essência da igreja ela não pode ser negociada. Não receber uma outra essência, porque é o que vai continuar aquilo que Deus nos deu como DNA. Então, esse é o desafio, permanecer na jornada. Fala assim, fazer movimentos é fácil. Traz uma pessoa de destaque, você faz um movimento, lota a igreja, e igrejas vivem assim, mas não fazem o que? Discípulos. Não é sustentável. Não é. Então Deus tem nos dado uma visão apostólica. A nossa mudança de nome, ela foi importante mudou. No tempo oportuno. Tudo veio ao mesmo tempo, a visão apostólica, a mudança de nome formatando a identidade. É tão extraordinário porque quando alguém saía e mudava de cidade, geralmente a gente enviava para uma outra igreja. E hoje as pessoas já estão indo e grande parte está dizendo assim, olha, a gente quer que a igreja vá junto. A comunidade global nasce nas cidades. É lindo isso. E várias igrejas estão surgindo. Né? Células estão nascendo. São discípulos apostólicos mesmo. Discípulos apostólicos. Aonde eles vão com a missão de estabelecer o ministério, estabelecer a igreja, porque através da igreja que vem a proclamação do evangelho e as pessoas são salvas. Sim, e tem gente que pensa assim, mas eu não fui chamado para ser pastor. Mas de repente você começa uma célula, aquilo vai desenvolvendo, e a própria igreja envia de repente um pastor para dar seguimento ao trabalho, né? Quando você olha para Cornélio, Cornélio ele não estava apto para pregar. Sim. Ele era um homem temente a Deus, né? E
ele dava suas esmolas, fazia suas orações. Mas quando ele vai envia os mensageiros a Pedro, Pedro vem para pregar. Sim. E ali estava a família, estavam os amigos. Então, pessoas, não quer dizer que elas têm que fazer parte dos 5 ministérios. Sim. Mas ela na verdade, foi chamada para ser um canal para salvação. Para abrir caminho, Pra né? abrir caminho. Para os 5 ministérios ser Quem não aplicado. pode convidar alguém para vir em casa, nem Sim. para ouvir uma palavra. Exatamente. Então, a visão celular, ela é extraordinária porque ela abre esse campo de possibilidade para que todos possam cumprir a sua missão. Viver uma chamada apostólica. Sendo anfitrião, sendo líder de Perfeito. célula, sendo auxiliar. Não precisa diretamente pregar, né? E essa Porque o que vida- as pessoas precisam, na verdade, não é de uma grande pregação. Sim. É o cuidado, é o amor, o acolhimento, o relacionamento. É fundamental para a igreja. E a igreja, na visão celular, que você se reúne nas casas, no templo, ela proporciona isso, essa aproximação. Que é o oposto do que o mundo tem trazido hoje, que é a separação das pessoas, vários tipos de movimentos e etc, cada um na sua. E a igreja, na verdade, traz as pessoas para perto de Cristo, né? Através das células, né? E aí, todo mundo precisa de relacionamento. Sim, Por que no final da tarde os bares ficam lotados? O exatamente. que as pessoas querem? É relacionamento, né? É um momento de conversa, muitas vezes de estar próximo. De ter alguém para ouvir o que ele Pra tem para ouvir e falar, tal. ouvir outras Então a pessoas. igreja precisa viver isso também. É verdade. E a igreja primitiva vivia assim. Sim, eu fico vendo como essa nossa visão é inegociável das células, né? Porque pra gente, basicamente, assim, entre aspas, a gente já tá há mais de 20 anos nisso, se tornou comum, né? É a nossa essência. E eu vejo que muitas igrejas estão migrando agora para a visão celular e tentando colocar isso, né? Para que seja estabelecido nas igrejas. Mas nós já estamos há 20 anos nisso, tanto que na pandemia, nós passamos pela pandemia e ficamos firmes na medida do possível por causa das células, né? Sim. Mas na verdade, são mais de 20 anos, né? A gente começou Grupos com familiares. os grupos familiares, eram os grupos familiares. Sim. Isso deve ter 26 anos, por aí, 25, 26 anos. Eu fiz a primeira transição de uma igreja de programa, com o material do Ralph Neighbor. Eu lembro do Ralph. Fizemos escolas de transição de mentalidade. Porque não tem como você mudar uma estrutura se não colocar um fundamento novo. Né? Você não tem como chegar e dizer, a partir de amanhã nós somos uma igreja em célula. Mas o que é isso? Você tem que mudar o fundamento. Tem que ir aos poucos. É o conceito, né? Uhum. Isso você fundamenta onde? Pela palavra. E nós fizemos uma transição bem feita. Sim. Nós tínhamos os módulos que estudávamos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, com aulas semanais, para poder transicionar a mente. Sim. Para as pessoas entenderem Perfeito. a nova visão que estava sendo colocada na igreja, né? Perfeitamente. Quando nós entramos no modelo dos 12, eu me lembro que nós tínhamos uma escola, alugamos um prédio com 600 alunos. Olha só. Na época. Isso há quantos anos? Sim. Aí sim, 15 anos, 20 anos quase atrás, a gente tinha uma escola, um prédio com 500 alunos estudando. Sim. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Buscando Só para o próximo informação. ano agora, mesmo nesse tempo de pandemia de tudo, nós já temos aí a previsão para mais de 300 alunos Olha só. na Escola de Fundamentos. Que Só lindo, pelos encontros que estamos fazendo neste final de ano. Sim. É tão extraordinário ver porque, se nós fôssemos olhar na perspectiva natural, a gente iria recomeçar tudo o ano que vem. Sim. Faltavam 4 meses e algumas coisas me angustiavam porque eu percebi que precisava romper alguma coisa. Chegamos num teto e foi e Deus ministrando o meu coração e aquilo me angustiava porque se você fosse conversar com uma pessoa e perguntar para ela, falou, não, tem que esperar para o ano que vem, as salas e tal, o próprio retorno das células. Mas eu me lembro o dia que eu tomei uma decisão, foi num domingo pela manhã. Eu liberei uma palavra do altar, falando, nós estamos recomeçando as células. Eu lembro. Não E consultou nem carne nem sangue. e depois nós estamos retomando os nossos encontros. Foi assim meio supetão, mas foi uma coisa que estava dentro de mim para explodir. Foi do Espírito. Eu me lembro que eu encontrei o apóstolo Sandinho na segunda-feira. Ele falou, apóstolo, eu tive um sonho com você. E ele me contou o sonho. Eu falei, escreve o sonho para mim. Ele sonhou, e foi muito claro, ele falou, foi muito nítido. Ele falou, apóstolo, eu sonhei com vocês como se vocês estivessem começando lá, no começo da visão, com aqueles encontros. Pessoas vindo de vários lugares para participar do encontro. Aí chega a arrepia.
E veio mesmo. Ué, de Araraquara, veio gente todo Exatamente, canto já tá A vindo ali. gente, 6 fins de semana com encontros lotados, acima de 50 pessoas. Olha só. Imagina, fins de 6 semana. finais de semana, todo final de semana com encontro. É, o dos rapazes. E daí quando eu falei isso de manhã, na noite de domingo para segunda ele teve o sonho. Olha só. E daí ele compartilhou comigo. Eu falei, E, escreve, olha, ele pra quem não escreveu. sabe, ele nem é da nossa igreja, Não, né, Pastor Andino? nem tava aqui, Não né? acompanha, assim, E né? ele compartilhou, falando, olha, Deus, eu tive um sonho, é um sonho mesmo profético. Deus fala muito através dos sonhos, né? Você já teve vários sonhos. Muito sonhos. Definitivos, É. né? Eu me lembro que vários sonhos, assim, Deus me dando direcionamento, como fazer. Mas Da muito compra do sonho. Cetoque, do Nossa Chácara, foi... Foi, do Cetoque foi um sonho interessante. Eu estava em São Paulo ministrando o encontro e nós estávamos comprando uma chácara, já estava encaminhando para a documentação. E eu tive um sonho, tinha uma cobra que vinha na nossa direção e eu estava com um corretor de imóvel que estava vendo a documentação. E ele estava com um pau, falava, mata a cobra, mata essa cobra, e ele corria. Eu acordei assim sentado, daí chamei o pastoral, estava comigo lá, Outro Alexandre, o Aldo Alexandre. É, de São Paulo. E o Clodoilson, falei, olha, eu tive um sonho, assim. Quando eu voltei, eu falei, liguei para ele, disse, olha, quero que você veja a documentação. Ele falou, apóstolo, fica tranquilo, eu conheço a pessoa há muitos anos. Eu fui na imobiliária e contei o sonho. Ele congregava conosco, o corretor. Eu tive um sonho assim. Quando ele foi ver, toda atrapalhada com a documentação. Rapaz. Não tinha como comprar. Olha isso. Mas já estava encaminhado para comprar. Mas o que eu acho interessante dos sonhos proféticos, porque você já acorda sabendo que sabendo. Deus falou com você. Às vezes a pessoa sonha com uma cobra aleatória É. e quer saber, me fala o Não, que é a revelação. perfeitamente. Deus, se ele deu o sonho, ele vai te dar a revelação Deus também. eu me lembro quando eu tive o sonho das máquinas entrando para colher. Ah, também tem desengrenar. Falou, ajusta a máquina para que não haja desperdício. Foi claro a visão. E Deus falou comigo, trabalhe na formação da liderança. A chave está onde? Na formação da liderança. Sim. Se o pastor me perguntar assim, o que você... Formar novos É líderes. a organização. Você organiza na formação. Porque sem liderança você não tem como ter uma grande estrutura. Sim. Quem vai cuidar? Como vai cuidar de Mas pessoas? isso também é uma formatação que o senhor tem de mentalidade que as igrejas mais antigas históricas muitas vezes não tinham, né, no passado. Porque eram igrejas menores. Ficava tudo pelo Na pastor. verdade, Um pastor. o que acontece? Eles tinham uma estrutura, mas é uma estrutura mais politizada. Sim. Porque a escolha de presbíteros era feita por eleição e se fazia campanha mesmo para se eleger. Eu me lembro disso. As pessoas nos diziam numa casa. É o tão distante da gente hoje, distribuíam uma né? cesta básica, Meu ia fazer uma Deus. visita. Parecia político mesmo, né? O negócio era um pouco assim. Então, o pastor ele não tinha uma coluna ao lado dele para sustentar e fazer. Muitas vezes se tornava um fiscal do pastor, para ver se o pastor estava fazendo, estava orando, estava lendo a Bíblia, estava fazendo visita, quantos sermões ele pregou no ano. Tinha um relatório assim. Sim. Lógico que a estrutura deles, não estou criticando, mas é a forma deles. Sim. Dentro da concepção que Deus nos deu, você formar uma geração de pessoas que sejam um com o pastor. Sim. Caminhe na mesma direção, fale a mesma coisa, pense na mesma direção. E aí você forma essas colunas que vão sustentar a igreja na jornada. Isso é muito bonito, né? E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, né? Com líderes que amam o Senhor, amam a visão que Deus deu pro Senhor, né? Os que não amam foram embora. Mas como a Bíblia fala, né? Como vão caminhar dois juntos se não tiverem de acordo, né? Não, é verdade. Não tem por que continuar. Deus não permite. Sim. Eu acho que você vê Paulo e Barnabé, por um tempo eles se afastaram. E Deus estava naquele negócio. João Marcos, né? E depois ele traz de volta. Eu vejo que existem os planos de Deus que a gente muitas vezes nem entende no momento, mas na frente você vai entender. Sim. Mas eu vejo também que algumas pessoas, elas muitas vezes vivem equivocadas, né? Sim. Não é fácil você caminhar ao lado de um líder. Não é fácil. Muitas vezes se torna difícil. Mas depois, se você que entende, se torna prazeroso. Sim. Eu vejo como quando Ló caminhava com Abraão. A bênção de Abraão era derramada sobre a vida de Ló. Daí, quando eles se separam, Ló poderia ter batido o pé e falado, não, eu vou permanecer com você. Os meus pastores vão se submeter aos seus pastores. Porque Deus escolheu você. Mas ele preferiu fazer a jornada das Campinas do Jordão, né? E no final foi a calamidade na vida dele. Então também é uma escolha. Mas existem outros momentos que Deus até permite para poder ampliar mesmo a conquista. Né? Pai, se o senhor pudesse indicar um livro fora a Bíblia. E fora os seus também, porque elas vai disputando, né? É um livro que impactou assim o senhor, que o senhor lembre assim, né, no momento.
Interessante. Eu li na minha juventude, que me marcou, lógico, hoje é outro tempo. Eu li um livro do Foge, Nick, Foge. Esse livro marcou a minha vida. Esse livro é top. Interessante. David Wilkerson. Ele um magricela, um pastorzinho magricela, se embreou no meio das gangues de Nova York, né? E o Nick Cruz, um porto-riquenho violento, que a mãe dele chamava assim, filho do diabo, uma coisa assim de louco, e mandou ele para Nova York para morar, acho que na casa de um irmão, e ali se tornou um marginal mesmo, muito violento. E ele é interessante, é a juventude, né? Eu acho que até o Lucinho vende esse livro, né? Foge, Nick, Foge. Foge, Nick, Foge. Mas eu acho que ele E tem um outro chamado A Cruz e o Punhal. Ah, tá. São os dois livros que ele escreveu. É antigo esse livro. E ele na Times Square, ele começou meio ali no miolo mesmo, miolo, ali, né? De Manhattan. De Manhattan. E aí hoje eu pude conhecer a igreja dele. Sim. Né? Hoje ele já não existe, morreu, mas foi assim uma inspiração na juventude. E um dos livros também que me marcou muito é A Quarta Dimensão, do Po Young Cho. Do Po Young Cho, que me marcou muito. Esse livro é Mas forte. eu li muitos livros bons, né? Do Kent Reagan, praticamente eu li quase todos. Eu falo assim, você tem que ler, a gente tem maturidade, você vai tirando os espinhos. Não quer dizer que tudo que a pessoa pensa, fala, você, é isso. É, 100%. Né? Não é muitas vezes, mas não é pra você. Sim, sim. Entende? É pra visão dele. É pra visão dele. Pra aplicação dele. Mas quando né? você pega da essência, acabou. Sim, sim. Aí você vai viver aquilo, desfrutar daquilo. E pastores que inspiram o senhor e de repente hoje em influenciaram. dia, né, já mencionou lá no passado. O senhor já mencionou o Po Young Cho e o Kenneth Reagan, né? Osborne, hoje tem muitos pastores, mas hoje mesmo contemporâneo, o Doug Mills. Eu vejo nele assim uma inspiração muito forte. Eu lembro uma vez ele falando, a gente estava na Coreia, acho que foi na Coreia. Ele falou assim, técnico de futebol, ele fica vendo os jogos dos outros técnicos, sabe? Ver como é que ele está desenvolvendo o trabalho dele e tal. E às vezes o pastor, ele não quer aprender com outro pastor. É verdade. É soberba, né? Eu achei muito forte isso que ele falou, forte. Né? É interessante porque a cultura deles é um pouco diferente da nossa. Você não vai trazer 100%, né? Mas... você vê, nele, nós temos representando ele no Brasil, que é o Robert Dudu, acabou de me ligar também, né? Atendi a ligação dele. Acabou de ligar para mim, vou dar um retorno para ele. Como ele se refere ao bispo, né? Sempre é impressionante a honra que ele sempre fala no nome do bispo, ele não fala no nome dele. Ele sempre lhe coloca o bispo. Olha só. Então, hoje, nesse contexto nosso, eu tenho ouvido muito ele, e visto os vídeos. Agora teve uma conferência online. Ele tem muito material escrito. Muito material escrito. Tem enciclopédia, né? Para quem está começando, se tiver uma enciclopédia daquela, já dá a base para desenvolver um ministério grande. Sim. Muita coisa boa. Lógico que eles têm uma cultura um pouco diferente, a forma de lidar, de falar, né? O próprio Robert Dudu, mas é uma inspiração. Mas é interessante, porque eles não negociam aquilo que eles acreditam. Não negociam. E às vezes a gente fica com medo de ofender o outro na nossa cultura. Eles não estão nem aí. Eles vivem aquilo que eles acreditam, que é a palavra de Deus, e eles vão pra cima daquela visão deles ali, né? Mas hoje hoje dentro dos pastores todos aí, lógico, tem muitos pastores bons, né? E desenvolvendo grandes ministérios. Mas hoje eu tenho assim como um pastor para inspirar mesmo. Amém. Legal. Um conselho. Pra gente, para os jovens, né, e para quem tá ouvindo a gente, um conselho que o senhor daria, né? Porque o senhor sempre fala para mim, o importante é como a gente termina. Começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Além desse conselho que eu já citei, pra juventude. O que é que o senhor deixaria? Interessante, Paulo, ele fala, Timóteo, fugir das paixões da mocidade. Tem muitas paixões nesse mundo. Eu acho que é tão lindo você ver quando alguém se posiciona. Sim. Você vê, lógico, eu conheci muito pouco o Nicolas, mas ele se posicionou em algo, e quando você se posiciona, você é respeitado. Sim. Mesmo que contrarie muita gente. Um lado não vai aceitar, Sim. mas você vai se tornar respeitado. Então, tem que ter um lado. Tem que ter essa identidade. Sabe?
como diz o pastor Mino, você não sabe se o cara é tijolo ou se é barro. Não dá pra ser assim. O jovem tem que ser radical mesmo. Pode se moldar onde estiver, né? Onde chega, vai se moldando, sabe? É um crente, como diz, camaleão, né? Eu acho que é o que a juventude precisa mesmo, se posicionar. Eu tenho visto muitos jovens, os nossos jovens posicionados. Sim. Quando você olha desde o tempo da igreja primitiva, e Paulo mostra, né, as entranhas da igreja, a igreja tinha problema. Sim. Né? A igreja hoje tem problema, qual o tempo que a igreja não teve seu problema? Exatamente. Né? Se você olhar, veja quando as cartas endereçadas às igrejas do Apocalipse. Rapaz. Não é? Olha, então eu vejo que a gente vive um tempo bom como igreja. Sim, extraordinário. Eu vejo assim, a comunidade global. Sim. A igreja orando, sabe, as pessoas buscando, jejuando. É interessante quando você lança algo, a igreja absorve, toma aquilo. A leitura da palavra, eu percebo que este ano eu trabalhei um pouco mais. Existem muitos devocionais bons, mas o principal para nós é a palavra. Sim. E eu sei que dentro de tantas atividades, você ter um tempo para leitura, se você não tiver uma autodisciplina, você não para. Então eu quero trabalhar esse próximo ano intensamente esse desafio de leitura. Sim. Aquilo que a juventude já vai estar começando com a leitura programada. Sim, em janeiro. E a gente vai fazer também com a igreja. Quero trazer a igreja para um outro nível de leitura da palavra. Amém. E aí você consolida pela leitura. Sim. Né? E a gente vai dar um spoiler do tema 2022? Só depois que desligar o microfone. Vai sair 7 de dezembro esse episódio, ou mais pra frente ainda. Eu falei pra Rebeca que eu tava pedindo a Deus, né, uma direção pra conferência do ano que vem. E aí eu falei pra ela que o tema ia ser a relevância da palavra. É o tema da conferência da Juventude Relevante do ano que vem. Porque a palavra pra nós é tudo, é a base da nossa vida. Não é negociável. Não, é negociável, é inquestionável. E eu vejo que alguns jovens, eles tentam moldar a palavra à realidade deles. Pega um versículo isolado, faz uma doutrina. Mas é a palavra que não tem nada acima da palavra. 100%. De Gênesis a Apocalipse. Mas não é de a Rebeca Mateus, pedindo um spoiler, eu falo assim, pensa no sal da terra e na luz do mundo. O que ele faz. Aí que sai daqui. Vai ser o tema 2022. Sai daqui. Sal da terra, luz do mundo. Olha só. Aí o tema tá aqui no meio. Tchan, 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 tchan. Eu já sei. Só porque eu sei pedir a arte. Porque eu sou privilegiada, né? Mas é interessante porque dificilmente eu recebo um tema tão antecipadamente. Sim. O senhor não... Não, geralmente uns 45 do segundo tempo. As dores de parto. Buscando. É porque é uma palavra rema para o ano inteiro. Interessante como veio essa palavra assim, sabe? Mas teve um dia, há 3 anos atrás, né? A gente tava no carro, o senhor falou, recebi a palavra desse ano, do ano que vem. Eu falei, do nada, assim, no trânsito, né? Deu um sinal do 3G. Mas funciona assim mesmo. E daí Deus já me deu a ideia, sabe? Sobre o tema. Amém. É interessante. E no dia 31 a gente solta. Tem gente que tem o dia D, né? O Joel fez lá o dia D, né? Eu nem vi. O dia D. Vai vir aqui também, né? Dia 8 vai estar com a gente. E ele já tem um dia D que ele lança o tema do próximo ano, antecipadamente. Ele trabalha um pouco a visão do que vai ser o ano seguinte? Ele legal. Tem um dia D que ele une todo mundo, é um dia especial para eles. E onde ele já coloca o tema do próximo ano. Legal. Tem alguns pastores que trabalham assim, né? Mas nós trabalhamos lançando no dia 31. Tá, eu sei que é uma data onde muitas pessoas viajam, mas é uma data importante para nós de virada, de profética, né? Sim, um novo portal se abrindo. Um portal mesmo se abrindo. E eu vejo que o tema faz parte dessa sequência. Expansão, amplitude e a década de ouro. Mas tá ligado um com o outro. Amém. Tá ligado, completamente ligado. Eu acho assim, depois que a gente entrou na expansão, a gente entrou num trilho profético diferente, assim. Sim. Um novo tempo, né? Que veio. Reforma do templo, mudança do nome da igreja, né? Interessante que Deus nos deu o tema e de imediato veio o lockdown, veio todo esse expansão. Imagina. E de repente todo mundo nas suas casas. E nós, na verdade, o tema formatou a nossa identidade e nós expandimos. De verdade. Hoje nós estamos com uma célula em Jaraguari. Estamos já abrindo uma célula em Bandeirantes, estamos com uma célula em Ribas do Rio Pardo. Anastácio. Anastácio, Palhoça.
Dourados. Imagina, então são igrejas que estão nascendo. Né? Nasceu Araraquara, vai nascer Los Angeles. Amém. Né? Tá acontecendo, Tá a nossa acontecendo. história tá acontecendo diante dos nossos olhos, né? Está acontecendo. Amém. Então nós temos uma década de ouro para levantar centenas de pastores, de líderes, milhares de líderes, Amém. para poder tomar o território. Amém. Eu acredito nisso. Eu também. E Deus nos deu a saúde para isso, né? Exatamente. A força para isso, né? Mas eu vejo assim, a sabedoria, porque quando você vai chegando numa idade, você não tem tanta a força do jovem. Isso é normal. Você pode ter saúde, mas a força, se fosse assim, um jogador ia jogar até, imagina, o Pelé jogando até hoje. Poxa. Não existe essa possibilidade. Possível. Você olha no ministério assim também. Se você olhar no Antigo Testamento, o sacerdote era 55 anos. Olha só. Imagina. Mas aí, com a sabedoria, você consegue montar um time, né? Perfeitamente. Você consegue organizar, né? Já Fazer vê a lá na visão. frente, né? Mas Deus tem nos dado a graça para avançarmos, né? Amém. E vamos avançar nessa década. Em nome de Isso Jesus. aí. Último conselho, Já deu. pra gente encerrar. Olha Leiam só, a Bíblia. assim, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, Amém. sabendo que há uma recompensa. Amém. Há Existe uma recompensa que é a eternidade, mas existe uma recompensa para a terra. Terreno. Amém. Terreno. Amém. Mas que os nossos olhos estejam lá, Amém. sempre, e não aqui. Amém. Glória a Amém. Deus. Pai, obrigado. Amém. É o primeiro, né? Eu espero que a gente Nosso tenha primeiro mais convidado. conversas, né? Dessas Traz assim. assuntos. A gente não falou nada de política, que também é uma forte muito... Vamos trazer depois, vamos falar eu sobre acho que esse ano que política. vem é um ano que vai dar para trabalhar muito esse tema. Sim. É muito importante, relevante para nós, né? Muito. Para nossa sociedade. Nós não podemos estar alheios nem sermos ignorantes. Sim. Sim. Né? E vai ser um ano muito decisivo para o Brasil. É verdade, A é gente vai verdade. ter. Despertar essa consciência mesmo. Amém. E a igreja vai se levantar para isso, para Eu apoiar a acho nossa interessante nação. no podcast falar sobre esse tema. Sim, É, vamos a trazer gente- também, vem o Clô, nós quatro aqui, a gente conversa. Vamos bater papo ainda sobre muito assunto bom. Ver temos se toda o Chadid semana a gente... também. Sim. Né? Temos algumas pessoas que dá para a gente trabalhar esse tema. Sim. E vamos fazer isso. Porque é muito importante, principalmente para o jovem, entender a relevância Perfeito. de ser influente Sim. politicamente. A gente não... Mas assim, os jovens da igreja não tem mais medo, não tem atrás, restrição. É todo mundo assim, caminhando para posicionar cada vez mais Mas o firme Brasil, nisso, né? ele está se politizando, né? Sim. Aquilo que para muitas pessoas não tinha sentido falar, hoje se tornou relevante. Porque nós reparamos e observamos como vai influenciar no nosso dia a dia, Não tem na como vida mais. dos nossos filhos, né? Não tem Sim. como ignorar. Abrir mão disso, né? Não dá. Não tem. Mas aí fica Mas pro vai ficar para podcast. próxima, Fica pro próximo. pro próximo episódio aí. Tá certo. Pai, obrigado. Um beijo. Obrigada. É sempre bom estar com o senhor, viu? Deus abençoe vocês. Você que nos ouviu até agora e que nos assistiu, muito obrigado. Sim. Encerramos aqui mais um podcast relevante. Deus te abençoe. abençoe.